Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos reunidos mais uma vez através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Chegamos então ao quarto domingo do tempo comum, nesse dia 28 de janeiro de 2018, onde as leituras propostas para a nossa reflexão desse domingo são as seguintes. Deuteronômio capítulo 18, versículos de 15 a 20 na primeira leitura, o Salmo responsorial, Salmo 94, 95, a segunda leitura extraída da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 32 a 35, e o Evangelho, ao qual então convido você a tomar comigo para a nossa reflexão, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Que vai nos narrar o seguinte. Entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seus ensinamentos, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te, sai dele." O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um grito forte e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade? Ele dá ordem até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem." E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum. E somos então convidados a poder deixar que a Palavra de Deus, a liturgia deste domingo, ilumine a nossa vida, nos ajude então a compreender os desígnios de Deus para a humanidade. E de maneira especial, a liturgia deste quarto domingo garante-nos que Deus então não se conforma com os projetos de egoísmo e de morte que desfeiam o mundo, e que escravizam os homens, e afirma que ele encontra, então, formas de vir ao encontro dos seus filhos, para lhes propor, então, um projeto de liberdade e de vida plena. Então, é essa a proposta da liturgia de hoje. Nós temos, de maneira especial, no Evangelho, a qual nós acabamos de ouvir, São Marcos, que está preocupado na primeira parte do seu Evangelho em nos apresentar quem é Jesus. E ele nos mostra Jesus como o Messias, aquele que veio então revelar o plano salvífico de amor, a qual o Pai então tem para cada um dos seres humanos. E Jesus está então evangelizando, ou seja, anunciando a boa nova, agora na sinagoga, num dia de sábado. E é interessante então nós percebemos que ali na sinagoga, com certeza, assim como nas nossas comunidades, as mais variadas tipos de pessoas que frequentam, são fiéis à comunidade, às lideranças, pessoas que vêm num momento de dor, de sofrimento para um sétimo dia, enfim, temos a mais variada assembleia possível. E essa assembleia, qual então nós ouvimos no Evangelho de São Marcos, ela tem um diferencial. E qual é esse diferencial? Ali entre os homens está um com o espírito impuro. E é justamente esse que reconhece quem é Jesus. E logo, então, vai dizer: "O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes perder-nos? Sabemos quem tu és, o Santo de Deus." E Jesus logo manda ele calar a boca e sair daquele homem. Olha que interessante esse versículo para a nossa reflexão. Como dizia, as mais variadas formas, tipos de pessoas estão ali, então, naquela assembleia. E dentro da sinagoga, ou seja, dentro do templo de Deus, está um homem com um espírito impuro. Podemos, então, nos questionar: como isso é possível? Ora, é preciso compreender
em que sentido é esse espírito impuro que então a liturgia de hoje nos fala? Esse espírito impuro aqui, então, é justamente todo ser humano que se fecha à proposta de salvação de Deus, que se prende então no egoísmo, no orgulho, na cultura de morte. Tudo isso então que a sociedade hoje vem disseminando sobre a nossa cultura. E assim então, quando nós absorvemos esse tipo de mentalidade, logo nós então nos afrontamos aos valores do Evangelho, ou seja, resistimos a essa proposta qual então Deus veio ofertar para a humanidade. Então, isso é comum em nossas comunidades. Pessoas que estão lá, mas que não compactuam com o Evangelho, com a mentalidade, a proposta, a radicalidade do Evangelho. Porque estão presas à proposta que ela então traz consigo, a qual ela foi formada e foi disseminada pelo mundo. E assim então esse homem se revela, esse espírito impuro, e logo Jesus então o expulsa, ele sacode o homem com grande violência. Tudo isso por quê? Porque o mal faz barulho. Apenas isso, nada mais. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. Ele que tudo pode. Ele é o Deus que veio libertar o seu povo. Então, diante dessa proposta de Deus, somos chamados a acolher e a colocar em prática esses ensinamentos. É assim que nós vamos então nos libertando do mal, que muitas vezes se aposta, se apodera dos nossos sentimentos, mentalidades, pensamentos, e vamos então colocando isso em prática, muitas vezes sem mesmo perceber. E ali então Jesus liberta aquele homem. E tudo isso, com certeza, mostra para nós o quê? O poder libertador de Jesus, que se dá também através da palavra. Porque Jesus está na sinagoga, num culto, na liturgia da sinagoga, que era composta do quê? A leitura da Torá com uma leitura dos profetas. E Jesus com certeza fez isso maestramente, como é próprio dele. E ali então as multidões ficam admiradas e logo questionam: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Esse é Jesus de Nazaré. Ele então veio trazer o novo de Deus. Ele é o enviado de Deus para poder libertar a humanidade. É o profeta Jesus de Nazaré. E a primeira leitura de hoje então ela nos fala justamente dessa temática da profecia. Nós temos então do livro de Deuteronômio Moisés que fala ao povo dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará dentro dos teus irmãos um profeta como eu. É a ele quem devereis ouvir. E é claro que aqui o profeta, ou seja, Moisés, já vai anunciando aquele que então iria assumir, suceder o seu posto, a qual então toda a humanidade é chamada a ouvir. E esse, queridos e amados irmãos, é Jesus de Nazaré. Esse grande profeta que nós somos chamados a ouvir. E assim então, ouvindo a palavra de Deus, colocando em prática, vivendo os seus ensinamentos, possamos também nós, como profetas que o somos, assumir o nosso protagonismo, ainda mais nesse ano em que nós estamos vivenciando o ano do laicato na igreja. A igreja convida então todos os leigos e leigas a assumir o seu compromisso próprio do seu batismo de ser profeta, de ser luz no mundo, como é o lema desse ano do laicato. E assim então, o mundo de hoje tem sede de pessoas que possam fazer a diferença, que se levantem contra então os abusos que nós então presenciamos, as injustiças, corrupções, violências. O mundo de hoje carece de profetas autênticos que assumam e vivam essa radicalidade do Evangelho, como viveu Jesus. Só que, infelizmente, muitos de nós estamos, então, presos aos nossos medos ou a nossos próprios interesses e deixamos de lado, então, aquilo que é próprio do cristão, ser sal na terra, ser luz no mundo, ser a diferença no meio do povo. Então, meus queridos amados irmãos, o salmista de hoje nos convida a não fechar o coração, mas a ouvir a voz de Deus.
Porque o povo no Antigo Testamento fechou o coração, deixou de ouvir a voz de Deus, e quantos de hoje também não fazem assim? Apegados aos seus próprios interesses, às coisas materiais, aos seus próprios sonhos, ambições, vão ali se fechando essa proposta de salvação, a qual então o Senhor veio nos revelar. Então é preciso abrir o coração, deixar que a voz de Deus ecoe no nosso coração e transforme a nossa vida. Mude as nossas atitudes, nos ajude a viver como cristãos autênticos nesse mundo de hoje. A segunda leitura de hoje, Paulo então, ele vai falar, e aí continuando a segunda leitura do domingo passado, onde ele falava que o tempo é breve, e realmente o tempo é breve. Não podemos ficar perdendo tempo com coisas fúteis nesse mundo. É essa temática também a qual então a segunda leitura de hoje nos fala. Paulo então vai dizer: irmãos, eu gostaria que estivesses livre de preocupações. Ficar preocupando com coisas que não edificam, coisas que não convêm, que não vale a pena. E ali as pessoas ficam então preocupadas, porque Paulo vai dizer aqui: o casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. O solteiro então ele é chamado a poder então ser solícito pelas coisas de Deus e procurar agradar ao Senhor, ou seja, enquanto casados, celibatários, todos nós somos chamados então a assumir a nossa missão. O marido, ele assumiu o compromisso de poder então de doar a sua vida, entregar a sua vida para poder tornar a esposa, fazer a esposa feliz, administrar um lar, constituir uma família, para que seja ali a igreja doméstica, a qual então assume esse compromisso no dia do matrimônio. E aquele que então se consagrou ao Senhor, que viva, renove a cada dia esse sim a Deus, cuidando das coisas do Senhor, sendo solícito em tudo, principalmente dos nossos irmãos menos favorecidos. E assim, então, nós vamos edificando o reino de Deus. Ele vai acontecendo no meio de nós. Para isso, é preciso, então, nos desapegar a tudo aquilo que nos impede de poder, então, acolher, ouvir a voz de Deus, que continua a ecoar em nossos corações, a nos chamar para podermos, então, sermos agentes de transformação, fermento na massa. É esse o convite do Senhor para todos nós, cristãos, batizados e batizadas. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de podermos então nos libertar de toda mentalidade egoísta, de orgulho, de soberba, de autossuficiência, todo esse tipo de espírito impuro que muitas vezes então prevalece em nossas vidas, em nossas atitudes. Que a palavra de Deus então nos ajude a libertar de todo esse tipo de mentalidade, para que assim nós possamos assumir a nossa missão como profetas que o somos, possamos então anunciar, denunciar todo e qualquer tipo de injustiça, fazendo com que o nome de Cristo possa então ser conhecido através do nosso testemunho, através da nossa vida. E assim então abriremos o nosso coração ouvindo a voz do Senhor, nós possamos nos libertar de tudo aquilo que nos impede de podermos então acolher o chamado de Deus, de podermos então edificar, construir esse mundo, esse reino de amor a qual o Senhor chama a cada um de nós, como Paulo nos convida, que possamos então estar sempre atentos, porque o tempo é breve. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que se inscreveu, eu peço generosamente, clique aí no sininho, ative as notificações desse canal para que quando então postar novos vídeos, você então seja notificado. E você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa nossa família, desse nosso canal. E intensifico esse pedido a você porque recebi aí um e-mail do YouTube, onde então eles me dão até o dia 20 de fevereiro para poder então conseguir a marca de 1000 inscritos.
e convido você que me ajude a poder então divulgar, convide outras pessoas para que se inscrevam no nosso canal e a gente continue evangelizando através desse meio de comunicação social que é esse canal do YouTube. Foi criado com essa intenção, para isso ele foi criado e conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor.